Muito bem, vamos trabalhar regressão logística. Vamos utilizar uma base de dados onde a gente tem a renda e se a pessoa tem ou não casa, tá? Se ela tem uma renda, se ela pode ou não ter uma casa própria. Aqui é só um indexador, né? O número de lares que foi consultado, tá? E aí o primeiro passo que a gente tem que fazer é a importação do comando. Opa, eu coloquei aqui, importar base de dados. Como é que eu faço isso? Eu chamo o comando library e chamo o openxlsx. Tá? A gente clica em run e aí ele já vai nos dar chamar o pacote. Aí eu vou criar uma variável chamada dados e aí eu vou colocar leia o xlsx, né, a nossa planilha, e aí eu preciso dar um nome para essa planilha. O nome da nossa planilha é, conforme aqui embaixo, ó, 02rlogx, tá? Então, cuidado para não colocarem nome muito complexo, senão depois vocês precisam ficar digitando isso aqui no, no R e dá muito trabalho, tá? E aí a gente vai dizer que os nossos dados estão na primeira planilha, certo? E tanto as nossas colunas possuem nome, quanto as nossas linhas, né, possuem nomes, tá? Então a gente tem nome na linha e na coluna. E a hora que você faz isso, o R já entende que renda e casa, possui casa, que é da primeira linha, são os títulos das colunas e o restante é o título das linhas, tá? Posteriormente, a gente vai gerar o gráfico sigmoide, que vai nos ajudar a olhar se os nossos dados eles estão sendo bem separados entre 1 e 0, devido à variável x. Como é uma linear simples, a gente consegue fazer isso, né? Porque a gente tem só uma variável de x, tá? Então a gente chama o pacote ggplot2 e aí nós vamos digitar o seguinte comando: ggplot dados AES, tenho que dizer que o x é igual a renda e o y é igual a possui casa, que aí ele vai pegar os dados das colunas, né? Vou dar um mais, vou pedir um geométrico point, tá? Aí dado, opa, sem o zero, geometric point, vou de novo e agora vou colocar mais alguns comandos para ele entender que é uma regressão logística, tá? GLM significa logística. Tem que colocar mais alguns argumentos aqui, tá? Que é uma lista, vou abrir parênteses, de família sendo binomial, tá certo? Aí eu tenho aqui o nosso SE para dados faltantes, falso. Então nós não vamos trabalhar com dados faltantes. Eu rodo, ó. Aqui, ó, tá vendo, ó? Possui. A gente tem que tomar muito cuidado. Possui casa, que ele é bem sensitivo, inclusive maiúsculos e minúsculos. Olha lá, ó. De novo ele deu um erro. O aesthetics y, aqui, ó, não é maiúsculo, percebam que a gente tem essa diferencinha. Então tá lá, ó, vamos rodar novamente, ó. Aí sim, agora ele rodou. Então observem, ó, que a gente não tem um S muito bem formado. Por quê? Porque existem dados de quem não tem casa com renda maior, ó, e renda menor para quem não tem casa. Se não tivesse esses dois dados aqui, né, e esses dados aqui, ó, então formaria um S bem próximo aqui assim, né? Mas vamos continuar fazendo as nossas análises para que a gente possa identificar onde estão os nossos erros e aprender a trabalhar com o R. Então vamos gerar o modelo de regressão logística, tá? Logística. E para isso eu vou chamar o comando ajuste, vou colocar o nome de uma variável, glm, que é a regressão logística, tá? E aí eu tenho que dizer que é possuir casa em relação à renda. Então o primeiro é o y e o segundo é o x.
utilizando o comando family igual a binomial, tá? Binomial, e eu tenho que dizer dentro da binomial que ele tem um link ao comando logit, tá? Isso são tudo comandos que eles utilizam para, e o nosso dados, ou melhor, o data, né, nosso vem da onde? Da planilha dados, tá? A gente clica em Run, ó, ele já gerou aqui. Se você abrir aqui para dar uma olhada, você não vai enxergar muito bem aqui o que significa. Para que a gente possa corretamente ver a nossa regressão, é só dizer summary do ajuste. Aí ele vai nos dar um sumário, ó. Olha aqui, ó, vamos aumentar aqui, né, ó. Então ele fez aqui a nossa média de 50%, obviamente, né? Aqui estão os nossos coeficientes, que a gente utilizou inclusive em sala de aula, tá? Aqui é a coluna do padrão de erro, ou seja, um erro médio que pode ter esse coeficiente nosso, e esse aqui inclusive, tá? Um valor de Z, que é um valor estatístico, e esse é o nosso famoso p-valor, tá? Quase deram 0,05 aí. Se passasse de 0,05, eles eram insignificativos. Eles não eram significativos, né? Então aí nós teríamos que eliminar essas variáveis, mas eles deram menor, tá? Tanto se você olhar aqui um asterisco, ó, ele classifica como 0,05%, ou seja, aparentemente são significativos, apesar de estar, a gente está bem no limite ali, certo? E aí vamos dividir novamente a tela aqui e vamos fazendo algumas outras análises, né? Então vamos criar aqui, ó, a previsão com base na renda que a gente tem. Vamos utilizar esse nosso ajuste para ver o que ele diria. Para cada uma das rendas, se ele preveria 0 ou 1, tá? Então primeiro eu vou filtrar somente a renda. Para isso eu vou criar uma nova base de dados escrito novo, tá? Ou o igual, ou esse comando menor menos, ele também significa igual, tá? Vou chamar de data frame, para ele entender que é um data frame, e a renda vai ser igual a dados, certo? Todas as linhas e a primeira coluna, ou está na segunda coluna, vamos confirmar lá a renda. Está na primeira coluna, tá? Então, estando na primeira coluna, a gente roda, ó, ao abrir o novo aqui, ó, estão todas as rendas. Tá? Então a gente fez a separação aí para filtrar isso aí. E aí a gente vai criar agora um campo para predição de cada renda que a gente separou ali, dos indivíduos, no banco de dados. Então vamos lá. Eu vou pegar lá então dados, certo? Que é o nosso banco de dados. E vou criar, chamando ele de pred, que vai ser a nossa coluna nova. E ele vai ser igual ao predict, ou seja, nós vamos fazer uma previsão com base no ajuste, que é o que a gente acabou de fazer ali, certo? Só que novos dados. New data. Opa, new data é igual a novo, que a gente chamou aqui de novo, né? Ó, tá? É igual a novo, e nós vamos chamar o type igual a response, tá? E aí a gente faz isso, ó, run, e se a gente vem aqui em dados, ó, ele já criou a coluna de predição aqui, ó, tá vendo? Ó? Então ele previu esse primeiro aqui como 0,24 ou 24,87% é a probabilidade dele ter uma casa. Né? Então no caso, a gente vai depois discutir o ponto de corte, mas a gente vai assumir que ele é 0. Mais próximo de 1, que é 82%, é 1. Tá? Mas aqui, olha só que situação, aí esse deu quase 50% e ele tem a casa. Então é isso que nós vamos discutir mais adiante com relação aos pontos de corte. Tá? Então, vamos plotar a probabilidade predita do modelo, para a gente dar uma olhada. Então, plotando a probabilidade predita do modelo. Para isso, eu vou chamar o ggplot novamente, tá? Dos dados, vírgula, com o comando AES x minúsculo, é igual a renda, tá? Só que agora, ao invés de ser o nosso y, o possui casa ou não, eu vou dizer que é o nosso predito, certo?
Aí eu vou colocar aqui de novo o nosso ponto, para dizer que a gente quer com ponto o gráfico, certo? Gel point. E já posso rodar aqui, tá? Vamos dar mais alguns enters aqui para ele ficar mais para cima da tela. A hora que a gente roda, ó, ele já gera o nosso gráfico aqui. Essa seria mais ou menos a predição de probabilidade dos nossos gráficos. Se você quiser exportar, né, ó, copy to clipboard ou salvar como imagem, tá certo? Mas vamos continuando aqui nas nossas estimações então. Agora vamos estimar as razões de chances ou os odd ratios, que a gente já trabalhou com isso, né? Então, estimando as razões de chance ou os odds ratio, tá? Como é que a gente faz isso? Nós vamos puxar uma outra biblioteca chamada mfx, tá? Eu vou rodar aqui. Se você não tem ela, instale-a. E aí eu vou chamar o comando logitor, aonde eu tenho possui casa, novamente, a renda, certo? E os nossos dados vêm da variável dados, né? Então o data vem dos dados. Ao rodar, tá? Ele gera aqui, ó, nossos odd ratios. No caso, como a gente tem uma variável só, né? Então essa variável ela tem uma renda, o odd ratios dela de 1.0002. Quando ela é positiva, significa que ao incrementar a renda em um valor, a gente vai estar aumentando em 0,02% a probabilidade, ó, tá? Porque a gente estaria considerando aqui, né, ó, duas casas depois da vírgula para dar o percentual, só que aí, como tem o 1, então a gente estaria incrementando também a probabilidade da gente ter a casa em incrementar a renda, tá? Se a gente considerar 1.000 investidos, então eu andaria 3 casas para cá, seria quase 20% de probabilidade de você ter uma casa, tá? Bom, a gente pode também determinar o intervalo de confiança, certo? Vamos determinar o intervalo de confiança dos dados, e para isso eu vou exponenciar, porque a gente está com os dados em exponencial, tá? Odd ratios igual coeficiente, e aí ajuste, tá? A gente vai usar o ajuste nosso, certo? Vou dar um config int, entre parênteses, e o ajuste, tá? Agora a gente roda e ele vai nos dar o nosso intercepto e a nossa variável com o nosso B0 e o nosso B1 com os intervalos de confiança. Ó. Então esse valor aqui do odds ratio, que é de 0.0001, ele pode ir de 5.94 vezes 10 a menos 9 a 0.42. Esse aqui, que é 1,0002, ele é 1,0002 até 1,004. Então, é a faixa de confiança que a gente tem dentro dos nossos coeficientes, tá? Se a gente puxar aqui para cima, ó, eles estão diferentes aqui, né? Ó, esse e esse. Por quê? Porque aqui eles estão em escala logarítmica, tá? E aqui não. A gente tirou da escala logarítmica. Então, quando a gente faz aqueles cálculos das probabilidades lá no Excel, o que a gente fez foi exponenciar para exatamente tirar da base logaritmo e poder calcular a probabilidade. Tá? Bom, uma outra coisa que é importante para a gente analisar é a famosa chamada matriz de confusão. Essa matriz de confusão, na verdade, ela não tem nada de confusão, não. Ela serve, então nós vamos chamar um pacote chamado caret, tá? A gente chama ele, você não tendo instalho, certo? E, na verdade, ele vai servir para nos ajudar a montar essa matriz. Então, eu vou aqui, ó, dados, vou puxar um pdata, tá? Vou criar um pdata, ele vai ser igual, agora eu vou dar o ponto de corte, tá? Lembra que a gente falou do ponto de corte? Vou transformar em um fator, para dizer que ele é 0 ou 1, e aí eu vou abrir aqui assim da seguinte forma, ó, if else, vou usar um if else, certo? Vou abrir aqui o parênteses e vou dar um predict, vou abrir parênteses e vou dizer, ó, no meu ajuste, tá? Se no meu ajuste, vírgula, com new data igual ao novo, que foi o que a gente utilizou, né? Nós tivermos um type
response, que é a nossa forma de prever, se ao prever esses dados o resultado for maior do que 0,5, é aqui que é o ponto de corte que eu estava dizendo para vocês. Então o nosso resultado vai ser 1. Se não, ele vai ser 0. Tá? É isso que a gente está fazendo. A gente está criando o ponto de corte para que ele coloque lá para nós. Ou seja, ao fazer a previsão, tá, desse fator aqui, criando uma nova coluna, chamado P-data. Se for maior que 0, ele atribui 1, aquele resultado lá. Se não, ele atribui 0, certo? E aí eu vou rodar isso aqui, ó, tá? Ao abrir o dados aqui, ó, nós temos mais uma quarta variável, que é o que ele fez aqui, ó. Tá? O que for maior que 50%, ele vai para 1. O que for menor, ele vai para 0. E aí a gente vai criar a matriz de confusão, confuse matrix, tá? Um fator, certo? Dos dados. Aonde que a gente armazenou os dados? No pdata, lembram? Certo? Acabamos de criar. E aí o nosso fator vai ser o dados, a gente vai comparar com o quê? Com o possui casa, que é o real versus o que a gente previu, ó. Tá aqui, ó. Esse é o previsto e o possui casa é o real. Nós vamos ter erro, ó. Ele previu 0, mas de fato o cara tinha casa, tá? E aí quando a gente faz isso, a nossa matriz de confusão vai apontar esse erro para nós. E aí positivo igual a 1, tá? E aí nós vamos rodar isso aqui. Opa! Deixa eu só ver aqui. Ah, sim, é um argumento aqui, né? Então, nós temos que pôr entre aspas. Então tá lá, pronto. Ele gerou a nossa matriz de confusão, que de fato é isso aqui, ó, que nos interessa. O que significa? Significa que a nossa predição foi que ele ia ser um 0, o y ia ser 0, e ele de fato era 0. Então a gente acertou 7. Mais 0, que a gente previu 1, ó, a gente tem 4. E da mesma forma que a gente previu 1 sendo 1, 7, a gente acertou 7, a gente errou 2. Sendo que a gente previu 1, mas de fato ele era 0. Então, previsão e de fato que ele é. Tá? E aí, nós temos uma quaracidade de algo em torno de 70% nessas nossas avaliações, aonde os nossos positivos são 77,78, ou seja, 14 sobre o total, que é 20, tá? Nos dá esse 77, 78, e os negativos, que é o 0, né? Então, na verdade, desculpem, aqui o positivo vai ser o 7 sobre o 9, que é o total de variáveis que a gente tem. A gente acertou 7 de 9, e aqui a gente acertou 7 de 11, por isso que o negativo dá menos, 7 de 11, tá? Por isso que ele dá 63,64, ou seja, ele acertou mais quando o y era 1 do que quando ele era 0, certo? Muito bem, feita a matriz de confusão, a gente pode agora gerar a curva ROC. Tá? Essa curva ROC é uma curva famosa que ela representa as probabilidades através de um gráfico, certo? Então a gente vai gerar isso através do pacote library ROC, tá? Desculpem, PROC, P minúsculo, rock, tá? Ele já tinha puxado ali, mas vamos chamar de novo, tá ali, ó. Tá? Só tá dando um comando, não deu, só dando um recadinho ali, não deu nada de errado, certo? E aí eu vou criar então uma variável chamada de rock1 e vou plotar o rock, que é o comando, certo? Do dados. Aí eu vou possui casa, né? E aí eu vou dizer que conforme o nosso ajuste, a nossa variável ajuste. Ao fazer isso, tá? Ele gera um gráfico meio esquisitinho aqui, ó, certo? Mas quanto mais próximo a gente tiver isso aqui daqui de cima, ó, significa que a especificidade e a sensibilidade dele é 1, é melhor, tá? Para que a gente possa dar uma melhorada nesse gráfico, eu vou dizer então o seguinte, ó, plot esse rock1, tá? Aí eu vou colocar os seguintes comandos: print o valor de A ou C, que é um valor importantíssimo para o nosso resultado. Opa, então deixa eu pôr aqui, é igual a true, tá?
vírgula. Vou dizer que eu tenho um GRUD, um grau, igual aos seguintes valores, 0.1 e 0.2. São alguns comandos para ele entender a nossa configuração. Grid.call, ele vai ser igual também a um vetor, tá? E aí nós vamos dividir em duas cores, green e red, certo? Vamos dar mais uma vírgula aqui. Posteriormente, o max, vamos colocar aqui o máximo que seria do nosso AUC, ou o nosso polígono, tá? Polígono é igual a true também, certo? Vamos dar uma vírgula aqui. O AUC do nosso polygon.call é igual a light green. Vamos trabalhar com verde claro, certo? E aí, por último, print.trace. E aí ele vai dar uma boa configuração para o nosso gráfico, tá? Vamos rodar isso aqui, se não tiver nada errado, ó. Tá lá, ó. Ele fez essa avaliação aqui, né, ó. Então 10% dos nossos dados está em 0,387, esse AUC é bom que ele seja acima de 0,70, ele deu aí 0,798, dizendo que realmente a gente poderia prever através da renda. É claro que a gente sabe que a renda por si só não vai dizer se a pessoa tem caso ou não. Tá? Um outro teste famoso é o teste de Hosmer e Lemechel. Tá? Esse Hosmer e Lemechel também apresentam um valor, tá? E aí a gente vai puxar aqui agora um outro pacote, lembrando que se você não tiver ele instalado, você instale-o, tá? Vou rodar o pacote. Aqui ele só deu um recadinho que tem algumas observações para a gente dar uma olhada depois, mas não, no momento não é importante. Vou chamar de HL essa variável e vou chamar então Hoslem, que é o nosso teste, tá? E aí dados também de novo, possui casa, certo? E fitted, o ajuste, certo? E vamos dizer que o nosso G é igual a 10, que é o nosso limite, tá? Vou rodar, ele gera a variável ali e eu chamo ela para a gente ver o resultado, tá? Então tá aqui, ó, nosso resultado deu um p-value de 0,15, tá? E aí o nosso x-square, que ele chama, né, ou x quadrado, deu 11.809. Então, por esse Hosmer e Lemechel, pelo valor de P ter dado acima de 5%, pelo método de cálculo deles, eles não recomendam a utilização desse modelo aqui para a gente prever se as pessoas vão possuir casa ou não. O que bate com o que a gente tem de ideia, né? Realmente, de fato, não é só uma variável que vai nos dizer se a pessoa pode ter casa ou não. Tá? A gente também pode calcular aqui, como a gente tem na regressão linear, o pseudo R quadrado. Tá? A gente chama ele de pseudo R quadrado porque, de fato, ele não é um R quadrado igual ao da regressão linear, mas ele simula muito bem. Tá? Então eu vou chamar aqui o library, de novo, library, vou abrir parênteses, o mod EVA, tá? Também, se não tiverem, instalem. E aí eu vou dar o seguinte comando, rsq, lá, ó, glm, e aí puxa o nosso ajuste, tá? Que é o que a gente acabou de fazer. Então tá lá, ó, pelo método de cálculo Cox-Snell deu 0,22%, ou seja, baixíssimo, né? O Nagier também, 30%, MCFaden 18%, Tejur 24% e um possível coeficiente de Pearson seria 24%, tá? Nos dando realmente baixo a probabilidade de acerto que a gente tem. Então, basicamente, a gente fez as principais análises e é isso, tá, gente? Não recomendaríamos esse modelo, justamente porque a gente tem um pseudo R quadrado e também um teste de Hosmer
Ilemechol muito baixo, tá? Dando um P alto aqui de mais de 15% e um pseudo R quadrado muito baixo. Até a próxima.